Olá, eu me chamo Suelen, sou gerente de contas de representantes e hoje vamos falar sobre uma técnica que encantou o mundo das vendas complexas. Vamos falar sobre Spin Selling. O Spin é uma metodologia que traz orientações sobre quais as perguntas certas a se fazer em um processo comercial. Mas o que isso quer dizer? Muitas vezes o seu cliente não sabe que tem um problema, ou até mesmo não sabe que você pode ter a solução para esse problema. Por isso, fazer as perguntas certas é muito importante para que o seu prospect perceba quase que sozinho que ele tem um problema e que você pode ajudar ele a resolver. Essa técnica foi descoberta por Neil Rackman em uma pesquisa feita em torno de 27 países, do qual o objetivo principal era analisar como que alguns vendedores conseguiam fechar grandes vendas na prática. Após isso, ele reuniu toda a sua pesquisa em um livro chamado Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas. E a sua principal conclusão é que os métodos utilizados para fechar vendas pequenas não se aplicavam às vendas grandes. Mas, antes de entrarmos nesse método, vamos entender a diferença de vendas pequenas para vendas grandes, ou também chamada de vendas simples e complexas. A venda simples tem um processo comercial curto e pouca investigação. O foco aqui é mostrar o benefício e quebrar as objeções, diferentemente da venda complexa. A venda complexa tem um processo comercial mais longo, precisa de um relacionamento contínuo e decisões mais complexas, o que torna a venda ainda mais desafiadora e exige do vendedor uma grande habilidade de agregar valor. Pensando nisso, o autor propõe uma estrutura de métodos para a venda complexa que consiste em: primeiro, fazer uma abertura. Aqui é o momento em que você deve se apresentar e explicar o motivo da visita. 2. Investigação. Aqui é o momento em que você vai exercitar as perguntas do Spin. 3. Demonstração da capacidade. Aqui é o momento em que você vai mostrar a solução para os problemas encontrados anteriormente. Ou seja, após qualificar o seu prospect, você vai mostrar como o seu produto ou serviço vai servir de solução para o problema que ele tem atualmente. E por fim, obtenção do compromisso. É nesse momento em que o vendedor avança na negociação e parte para o fechamento. Tá, mas afinal, como isso vai funcionar na prática? Então, para fazermos a investigação, usaremos as perguntas do Spin. A primeira etapa do Spin é entender a situação da empresa. Aqui, o importante é coletar dados e fatos sobre o seu prospect e ter um entendimento sobre o contexto geral da empresa. As perguntas de situação servem para entendermos o cenário atual desse cliente. Para isso, você deve fazer algumas perguntas como: com o que você trabalha, que tipo de negócio você tem, qual é o tamanho da sua operação de vendas, como funcionam os seus controles financeiros. Esses são alguns exemplos de perguntas que você pode usar para ter um entendimento sobre o cenário atual daquele cliente. Após isso, para saber se dentro desse cenário existe algum problema, você deve exercitar as perguntas de problema. As perguntas de problema servem para você descobrir a necessidade do seu prospect em relação à sua solução. Na medida em que você for explorando as perguntas de situação, vá fazendo algumas perguntas para tentar identificar possíveis problemas nessas situações relatadas. Isso vai encorajar o seu cliente a identificar um problema que ele ainda não tinha percebido. Dentre todos os problemas, foque no que causa mais impacto para ele. Por exemplo, qual é o principal problema que você enxerga hoje com esse controle? É interessante que você utilize expressões e perguntas abertas para que ele possa explanar todas as suas dificuldades. E não esqueça, nesse momento é muito importante que você execute a escuta ativa. Você tem que saber ouvir o seu cliente, ok?
Após descobrir os problemas, é importante implicar. Aqui é que você vai exercitar as perguntas de implicação. O objetivo é fazer o seu prospect enxergar quais as consequências ou impactos negativos ele vai ter no negócio caso não faça nada. Por isso, para que o seu prospect considere a sua solução, é muito importante que ele esteja ciente do quão sério é o problema que ele tem atualmente. Nesse momento, mostre para o seu prospect que você está lá de forma consultiva, com a intenção de ajudar ele a resolver um problema e não apenas vender um produto. Por exemplo, você já pensou no impacto que isso pode causar no seu negócio? Nesse momento, é interessante que você utilize algumas expressões como: já pensou se, já imaginou se, como seria se, para fazer o prospect refletir que aquilo ali poderia ser um problema futuramente para a empresa dele, ok? Então, a última etapa do spin é fazer com que o seu cliente entenda quão valiosa é a solução que você tem para passar para ele. Por isso, você deve validar com ele a necessidade de resolver aquele problema e entender se ele realmente está disposto a resolver aquela situação. Por exemplo, fulano, eu já entendi perfeitamente seus desafios e para mim faz muito sentido dar um passo adiante, mas eu quero saber de você. Faz sentido para você investir numa solução que vai resolver esse problema? Isso vai servir como uma confirmação de que ele está disposto a investir em uma solução para resolver aquele problema que ele nem sabia que tinha ou até mesmo nem imaginava que era tão sério. Mas afinal, para que tudo isso é relevante? Essas etapas são muito importantes, pois no final o seu cliente vai ficar motivado a adquirir a sua solução e vai enxergar isso como um investimento e não como um custo que ele vai ter mensalmente, ok? Além disso, nunca se esqueça que a técnica de vendas mais básica é saber ouvir. Ter uma escuta ativa é muito importante para demonstrar empatia e conhecer todas as necessidades do seu prospect. Caso você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que assim que possível responderemos. Um abraço e até logo!